Fala galera, professor Paulo França na área. Hoje para corrigir com você a prova de informática do concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro. Prova aplicada no dia 23 de fevereiro de 2025. Vamos que vamos? Nem respira, vem contigo. Concurso PPRJ. Vamos então para a correção da prova de informática aplicada no dia 23 de fevereiro de 2025. Primeira questão. Se liga, meu aluno. Questão número 26. Paulo, começou bem, né, meu aluno? Possui uma pasta em seu computador com vários tipos de arquivo. Foi solicitado que ele selecionasse um arquivo de áudio, um arquivo de imagem e um aplicativo de processamento de texto, nativo do LibreOffice Writer. Então ele quer um formato de arquivo de áudio, outro de imagem e um arquivo do processador de texto LibreOffice Writer. Para isso, Paulo selecionou correta e respectivamente os seguintes arquivos. Bom, arquivo de áudio. Arquivo de áudio você já vem aqui, ó, no MP3. Arquivo de imagem, observa que é respectivamente, né, meu aluno? Arquivo de imagem, AVI é vídeo, imagem, JPG. E por último aqui, ó, o arquivo do Writer. Por padrão, o arquivo do Writer tem extensão ODT. Questão difícil? Não, não é uma questão difícil. Mas principalmente, ó, o ODT, você tinha que estar presente na prova, saber que realmente essa era a alternativa para marcar. Então, ó, áudio MP3, imagem JPG e writer.odt é o formato padrão do editor de texto. Sem problemas na questão? Na minha opinião, sem problema nenhum. Questão número 26, crava para mim. Resposta correta é a letra C de casa. Vamos que vamos. Questão número 27. Ana fez backup dos arquivos. Nós falamos tanto sobre backup no nosso curso, né, meu aluno? Se liga aí. Ana fez backup dos arquivos de trabalho nos dias pares de seu computador, utilizando uma mídia removível, por meio dos comandos copiar e colar. Isso é muito importante na questão, porque se ela usou copiar e colar, significa que não foi um backup automático. Ela selecionou os arquivos. É importante. Do sistema operacional. Neste caso, ela utilizou um backup do tipo diferencial, diário, incremental, de cópia ou normal. Lembrando que quando você usa backups diferenciais, diário, incremental e normal, o sistema que tem esses tipos de backup, de acordo com a sua escolha, ele vai fazer a cópia dos arquivos. Agora, quando você quer indicar o arquivo, ou seja, você vai lá e seleciona o arquivo. Confere no nosso material que tem esse conceito lá, meu aluno. Backup de cópia, copia apenas os arquivos que foram selecionados. Por quem? Pelo usuário. Afinal de contas, aqui está dizendo, ó, copiar e colar. Não vejo problema nenhum no gabarito da questão número 27. Pode cravar para mim, resposta correta é a letra D. Vamos que vamos? Próxima questão agora. Se liga. Questão número 28. Ryzen e discos rígidos SSD são exemplos de hardware para utilização respectivamente. Ryzen, a banca pegou pesado, hein? Aqui eu acho realmente um termo que cai muito pouco em prova ou quase nada. Ryzen é um processador. Mas você precisa disso para responder essa questão? Não, não precisa não. Porque discos rígidos SSD, a gente estudou isso na divisão da memória do computador, faz parte da memória secundária. Memória secundária auxiliar ou de massa é aquela memória que serve para você guardar os seus dados, não é isso, meu aluno? Então, ó, se você olhar aqui o segundo item, já que está pedindo respectivamente, SSD não é a evolução do HD? Pois é, SSD não é processador, SSD não é placa de vídeo, não é placa-mãe, SSD não é memória principal, SSD é memória auxiliar, secundária ou de massa. Perceba que apesar da questão trazer um termo pouco utilizado em concurso, sabendo direitinho o que é o SSD e lembrando da nossa aula de divisão de memória, auxiliar, secundária ou massa, o SSD, evolução do HD, pode cravar para o tio Paulo resposta correta da questão número 28, é a letra B de bola. Vamos que vamos? Próxima questão agora. Questão essa também chatinha, olha só. Os monitores de tela de cristal líquido LCD. A imagem é construída por meio de células retangulares, dispostas em cores primárias, para formarem pixels. Estas cores primárias contêm. Aí você tem uma série de cores. Trouxe para você aqui nessa questão, para fundamentar a resposta, um conceito. Olha só. RGB é um padrão de cores. Afinal de contas, o que significa esse RGB? Red, que é vermelho,
G de green, que é verde, e B de blue, que é azul, ou seja, vermelho, verde e azul representam o padrão de cores RGB. Se você olhar direitinho entre as alternativas, a única delas que traz vermelho, verde e azul, olha só, está na letra A. Então, o padrão RGB significa vermelho, verde e azul. Então, você pode cravar para mim. Resposta correta é a letra A. Beleza? Questão difícil? Não, não acho que seja uma questão difícil. Mas não é um conceito muito usual em concursos públicos, tá? Para falar desse padrão RGB. Já caiu outras vezes, mas como eu falei, não é uma coisa muito comum. Vejo algum problema na questão? Não, também não vejo problema na questão. Então, pode cravar para o tio Paulo. A resposta correta é a letra A. Vamos que vamos. Próxima questão agora, questão número 30. Se liga nela. Questão número 30. Gilberto está no computador e, sem usar teclas de atalho, quer apenas com um clique do mouse chegar no local do Windows 10, onde ele pode visualizar todos os acessos referentes, sublinha, às configurações do sistema operacional. Neste caso, Gilberto deve ir aonde? No gerenciador do computador, contas de usuário, Windows Explorer, painel de controle, adicionar e remover programas. Meu aluno, em primeiro lugar aqui, ó, Windows Explorer no Windows 10 com esse nome nem existe. No Windows 10 não é o Windows Explorer, é explorador de arquivos. Agora confere para mim a letra D. A letra D, a gente falou muito sobre isso, para você estudar o painel de controle do Windows e os seus controladores. Acessar as configurações do Windows, você tem que vir aqui, ó, painel de controle do Windows, é o local onde você visualiza todas as configurações para poder gerenciar a sua máquina. Questão número 30, sem problema nenhum nela. Resposta correta é a letra D. Vamos que vamos. Próxima questão agora. Um usuário do sistema operacional Linux foi questionado sobre o que seria SUSE e GNOME. Ele respondeu de forma correta, que se trata respectivamente. Se liga aqui, ó, SUSE. SUSE é uma distribuição do Linux. Ah, professor, SUSE é uma distribuição do Linux? Sim, então acabou a questão. Olha só. Nada mais importa. SUSE não é um diretório, não é uma interface gráfica, não é um sistema de arquivo, um comando, é uma distribuição do Linux. SUSE, distribuição do Linux, GNOME é necessariamente uma interface gráfica. Pode cravar para mim, a gente estudou inclusive muito mais do que isso para fazer essa questão, né, meu aluno? A gente estudou muito a parte de comandos do Linux. Pode cravar para mim, questão número 31, facinho, facinho, resposta correta é a letra B de bola. Vamos que vamos. Próxima questão agora, 32. No trabalho, um colega questiona qual das seguintes opções seria uma característica pertinente a um software livre. A resposta correta para essa pergunta foi ter direitos de copyright. Não, copyright são direitos sobre programas comerciais, por exemplo, né? Não programas livres. Não permitir a modificação, o fundamento de um programa livre, o principal, é permitir a sua modificação. Ter distribuição gratuita, aqui a gente coloca um asterisco. Por quê? Simples. Se eu tenho um programa livre e faço as modificações nesse programa, eu posso cobrar pelas modificações que eu fiz em cima desse programa? Posso. Então, ter a distribuição gratuita, isso é um pouco relativo, tá? Pode ser? Pode. Mas necessariamente, se eu fizer alterações no programa, eu posso cobrar pelas alterações que eu fiz naquele programa. Então, isso aqui já fica um pouco subjetivo, beleza? Pode ser e pode não ser. Ser freeware, uma coisa que a gente bateu muito martelo, é que programas freeware são diferentes de programas livres. Programas freeware são aqueles que têm a distribuição gratuita, mas eles não têm a modificação em cima do seu código-fonte. Agora vem a resposta da questão. O fundamento, o mais pertinente, o mais firme em relação ao programa livre é possuir código aberto. Lembra que ter distribuição gratuita depende do que a gente está falando, porque se forem as modificações em cima do programa, eu posso cobrar por elas. Então, o que mais se enquadra nessa questão como a resposta correta, o fator pertinente, o maior responsável pela característica de um software livre, sem dúvida nenhuma está presente aqui na letra E. Crava para mim, questão número 32, resposta é a letra E. Vamos que vamos.
Próxima questão agora, número 33. Essa questão, se você olhar no nosso material, você vai bater de frente com ela na hora. Olha só, você está utilizando o Word 2010 e precisa de um recurso para contabilizar de modo imediato linhas e parágrafos, sublinha isso, utilizados em um texto digitado. Para isso, você deve selecionar o texto digitado e clicar aonde? Contar palavras, régua, pincel, macros, autocorreção? Falei para você isso, meu aluno, na nossa aula, questão trabalhada. Olha só, apesar do nome do recurso ser contar palavras, ele conta linhas, parágrafos, páginas, ou seja, o nome é contar palavra, mas ele conta um monte de coisa. Além das palavras, conta linhas, conta páginas, conta parágrafos e muito mais. Até espaços em branco ele é capaz de contar, apesar do nome do recurso ser contar palavras. Crava para mim, questão número 33, a resposta correta é a letra A. Vamos que vamos. Próxima questão, número 34. Essa já pode colocar para mim um asterisco, uma florzinha, uma estrelinha, um coração. Vou explicar por quê. Olha só. Observe a seguinte planilha do Excel com uma fórmula. Aqui você já está vendo a função se. Função se é estrutura condicional. Nós fizemos vários exemplos na nossa preparação abordando a função se. Joia, vamos lá. Ela tem detentos, tempo cumprido e pena. Grande problema dessa questão eu vejo aqui, ó, falta informação. Mas vamos lá. Os resultados apresentados pelo Excel após a aplicação da fórmula, especificamente para o detento Paulo e o detento José, são respectivamente. Tudo bem, ela está falando detento Paulo e detento José, mas não está dizendo aonde nós vamos colocar isso. Se é na coluna F, se é na coluna A, se é na coluna G, se é na coluna Y, ela não fala e isso faz diferença na questão. Vamos lá. Qual é o resultado? Eu vou te lembrar o que a função se faz. Observe. Função se permite ao usuário estabelecer as condições de verdadeiro ou falso, observando o valor apresentado em uma célula. Como é que a gente aprendeu? Até o primeiro ponto e vírgula soltinho, referência e critério. Até o segundo é verdadeiro. E dali para frente é falso. Como a questão veio? Não é um problema, você vai ver que não. Até o primeiro ponto e vírgula soltinho é a afirmação, é a referência e critério. Aí depois vem o verdadeiro e o falso. O verdadeiro está aqui. Cadê o falso? Não tem problema. Se a condição falsa não for apresentada, significa que, após uma análise e a condição falsa seja o resultado, e ela não está aqui, aparecerá como resultado a própria palavra falso. Quer dizer, não é um erro eu deixar de colocar o falso, porque se eu deixar de colocar e após a análise o falso for o resultado e ele não estiver presente, a palavra falso é apresentada como Excel nesse padrão. Então, não é um problema na questão, está faltando o falso aqui, porque se o falso for a resposta, o Excel coloca automaticamente a palavra falso. Vamos voltar para a questão? Se liga aí. Olha só. Então, observe a planilha. Aqui é que eu acho que falta informação. Olha só. Eu coloquei a fórmula na célula F4 e fiz o autopreenchimento desta fórmula até a célula F8. Mas repara que aqui no enunciado, ele não está dizendo aonde eu devo clicar. Ela diz o seguinte: os resultados apresentados após a aplicação da fórmula, especificamente para Paulo e o detento José, são respectivamente. Mas ele não diz, por exemplo, que eu tenho que clicar em F, que é uma coluna vazia, e fazer o autopreenchimento. Ela não diz, por exemplo, que eu vou montar fórmulas individualmente para José e para Paulo. Eu acho que falta informação nessa questão. Ou seja, passa a ser um enunciado um pouco subjetivo e pode causar duplicidade na interpretação pelo aluno. Se você montar a fórmula, tá aqui, e fizer o autopreenchimento, vai dar falso para o José e cumpriu pena para o Paulo. Então vamos lá. Respectivamente, Paulo e José. Paulo cumpriu pena, tá aqui. José, falso, tá aqui embaixo. A resposta da questão é a letra E. Mas a minha bronca com essa questão da COSEAC é que o enunciado não é objetivo. Ele não fala se estas fórmulas para Paulo e para José serão introduzidas diretamente, serão feitas através de autopreenchimento e nem indica onde ele vai clicar para ter esse resultado. Qual a célula que vai apresentar? Falso e cumpriu pena. Na minha opinião, falta informações nessa questão e essa falta de informações
pode gerar duplicidade, pode gerar dificuldade de interpretação pelo aluno. O gabarito da questão é a letra E. Realmente, a fórmula chega nesse resultado. Tá aqui, ó. Mas, a ressalva, falta informação nesse enunciado. Aqui eu acho que a banca deu bobeira e pode ser que esta questão venha a ser anulada. Vale a tentativa? Vale. É certeza que você vai conseguir anular essa questão? Montar um recurso pela falta de objetividade em relação ao enunciado? Eu acho que vale a pena tentar. Não é uma garantia, mas eu vejo problemas aqui, certinho? Crava para mim. Resposta correta, número 34, é a letra E. Vamos que vamos. Próxima questão agora, questão número 35, a última questão da prova. Você observou no Google que o Google Chrome permite que sejam salvos localmente em seu computador imagens e arquivos, para que a navegação seja mais, sublinha, rápida quando a página for aberta novamente. Esse recurso para agilizar as navegações posteriores na mesma página é conhecido como pop-up? Com certeza não. Domínio? Não, domínio é o endereço. Diretório também não. Upload é enviar arquivo. Mas sim, as informações armazenadas em cache numa primeira visita em uma página vão ajudar na navegação quando você acessar essa página uma segunda vez, uma terceira vez e assim sucessivamente. O cache aqui sim, ele tem um papel de agilizar os princípios de navegação. Pode cravar para mim, resposta correta da questão número 35 é a letra C de casa. Então, galera, esses foram os comentários da prova de informática do concurso da Polícia Penal do Estado do Rio de Janeiro, prova aplicada no dia 23 de fevereiro de 2025. Espero que você tenha sucesso no concurso e que os meus comentários sejam úteis para você. Um abraço, fiquem com Deus e bons estudos!